Glória a Deus. Boa tarde, senhores e senhoras, irmãos, irmãs, amigos. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Amém. Bom, estou aqui na minha casa nessa hora da tarde. Glória a Deus, né? Shalom para vocês. Sei que tenho dias que estou meio que informal, né? Estou divulgando as lives, né? Mas premeditadamente, né? Mas hoje eu quero tentar, né, em nome de Jesus, e que o Espírito Santo me deixe e me permita, em nome de Jesus, me permita falar daquilo que Deus ele quer falar, né, daquilo que Deus quer ministrar, daquilo que Deus está liberando desde a eternidade. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, assim, gente, eu tenho compartilhado algumas lives, né? Tenho compartilhado alguns vídeos, compartilhado algumas mensagens sobre dimensões, sobre uma nova dimensão, sobre coisas que Deus tem, que está preparando para cada um de nós, para a sua igreja em específico. Tenho falado em nome de Jesus através de uma dimensão do agora, inspirado ou baseado na história de Jó, né? Lembra que Jó ele foi considerado por Deus um homem justo, né? Até diante de Satanás. Mas mesmo na história do livro de Jó, Deus ele confronta Jó, né? É interessante que Deus ainda ele fala sobre o Leviatã, que era um animal que naquele tempo de Jó era um animal que existia, né? Imagino eu que era tipo um dinossauro, né? Mas Deus traz essa mensagem para falar do orgulho que havia no profundo, no íntimo do coração de Jó, e que somente o Senhor sabia, que somente o Senhor podia enxergar, que nem um Jó podia ver nem enxergar dentro dele mesmo. Só no final, depois que Deus confronta ele, né? Deus confrontando a sua suposta, vamos falar assim, santidade ou perfeição, né? Ou nobreza, vamos dizer assim. Jó no final ele fala para Deus: Senhor meu Deus, em arrependimento digo eu, né? De ouvidas eu te conhecia, de ouvir falar era o que eu sabia de ti, mas agora. E nesse ponto Deus ministrou muitas coisas profundas para mim nessa palavra, nessa declaração de Jó. Mas agora os meus olhos te veem. Amém? Glória a Deus. Agora, para mim, agora é uma dimensão onde Deus abre os nossos olhos, onde Deus alinha, aleluia, ativa os nossos sentidos espirituais, né? Agora, na dimensão do agora, é onde nós podemos ver e enxergar a Deus, a grandeza do Senhor, é onde o próprio Deus abre os nossos olhos, é onde o Senhor abre, aleluia, a nossa visão espiritual, a nossa visão do sobrenatural, a nossa visão das coisas divinas, das coisas eternas, né? E, irmãos, eu creio realmente que Deus tem coisas para nós nesse tempo, mas eu creio que ao igual que a Jó, nós precisamos ser confrontados por Deus, nós precisamos ser confrontados no nosso orgulho interno, que muitas vezes você pensa e pensamos que não temos orgulho, que não temos arrogância, que não temos soberba, que não temos altivez em nosso coração, mas Deus, através de Jó, nos mostra, nos revela, aleluia, e nos faz entender que no profundo do coração de uma pessoa justa, porque Deus considerou e chamou a Jó justo, existe orgulho, existe algo, um sentimento no coração da pessoa de superioridade. Algo que te diz que você não precisa ou não merece passar por aquilo que você tem passado ou por aquilo que você passou e provavelmente aquilo que você vai passar, porque você se acha uma pessoa tão boa, uma pessoa tão justa, uma pessoa tão legal, uma pessoa tão de Deus, né? Que não precisa, que não merece passar por tudo aquilo. Mas Deus, confrontando Jó, nos mostrou que não é assim, que não é bem assim. Mesmo Jó sendo justo, se afastando do mal,
Jó tinha no coração dele, no profundo dele, um certo orgulho que Deus viu, que Deus já via e mostrou e revelou para que ele venha a ser completamente abençoado, para que ele venha a ser prosperado, né, em dobro. Amém? Em nome de Jesus. Então, assim, glória a Deus por isso, né? Porque muitas vezes nós estamos nos achando tanto. Boa tarde, Raileno. Deus te abençoe, meu amigo, meu irmão, lá nos Estados Unidos. Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Muitas vezes nós, né, até você acha que porque está buscando a Deus, porque Deus te chamou de justo, porque você está sendo salvo, porque você carrega um ministério, carrega um chamado, carrega algo de Deus, você não tem nada já que Deus possa apontar, né? Quizás Satanás não pode ver, porque Satanás não vê o nosso coração íntimo, profundo. Quem vê é o Senhor. E foi o próprio Deus que viu o coração de Jó. Foi o próprio Senhor que confrontou e que mostrou para Jó e até que falou para Jó: se tu és tão perfeito, tipo assim, né? Um exemplo. Se tu és tão perfeito, né? Você estava comigo quando eu criei o mundo, quando eu criei as constelações, quando eu criei os planetas, quando eu estabeleci no espaço do nada todos os planetas. Você estava comigo, Jó. Deus começou a confrontá-lo com a sabedoria, com amor, né? E com severidade também ao coração de Jó. Se tu és tão justo, tão perfeito, te achas, Jó? Será que você estava comigo no princípio, quando do nada eu criei tudo? Né? E vocês sabem a história, né? Que Jó, ele baixa a cabeça, baixa a bola diante do Senhor, né? E ele fala: Senhor, dê ouvidas se eu te ouvir falar. Eu te conhecia somente de ouvir falar. Era isso que eu sabia. Era isso que eu conhecia de ti, Senhor. Do que os outros falam, do que os outros testemunham, do que as outras pessoas contam, daquilo que eu ouvi. Era assim que eu te conhecia. E tem muitas pessoas que somente conhecem a Deus de ouvir falar dos outros. Tem muitas pessoas que somente conhecem a Deus daquilo que escutam falar dos outros, das experiências dos outros, mas eles mesmos, pessoalmente, né? Aleluia, singularmente não conhecem a Deus. Não têm as suas próprias experiências, o seu próprio encontro íntimo com Deus. Até que ele tem esse encontro com Deus e agora ele fala assim: mas agora, oh glória, agora é isso que chamou a minha atenção como profeta, como missionário, como filho de Deus, essa declaração de Jó: mas agora os meus olhos te veem. Jó, Deus permitiu que Jó enxergasse a glória de Deus. Jó viu, ele disse: meus olhos te veem. Então eu creio que o agora que o Jó está se referindo é uma dimensão onde o próprio Deus, onde Deus nos confronta, mas é também essa dimensão onde o próprio Deus abre os nossos sentidos espirituais, onde Deus abre os nossos olhos para que nós possamos ver a glória de Deus, para que nós possamos conhecer de fato e de verdade ao Senhor, ao nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Eu já tinha falado sobre isso da semana passada, mas tipo assim, eu queria fazer um ressalve, fortalecer essa ideia, fortalecer aquilo que o Espírito Santo está falando, porque eu acredito que até agora o Espírito Santo ele continua ministrando e falando comigo que existe essa dimensão espiritual que somente aqueles doidos pelo Espírito Santo, doidos por Jesus, que caminham numa dimensão ou numa esfera totalmente diferente, vão entender. Parece coisa de doido, parece coisa de louco, mas Deus, ele tem essa dimensão preparada para nós, onde Deus quer e anela abrir os olhos da igreja brasileira, onde Deus anela e deseja abrir os olhos da sua igreja, dos seus filhos, para que enxerguem, para que vejam que Deus é real, aleluia, para que enxerguem, para que vejam o seu próprio coração, o que há lá dentro, no profundo, no íntimo, em nome de Cristo Jesus. Né, irmãos? Glória a Deus. Por incrível que pareça, nem era isso que eu queria falar hoje, mas o Espírito Santo estava perguntando aqui, meditando: meu Deus, como é que eu começo? Como é que eu começo a falar? Como é que eu faço essa live hoje? De que eu começo a falar? Senhor, eu não queria falar nada daquilo que eu escuto falar. Eu queria começar a falar daquilo que Ele tem falado comigo, ministrado comigo no meu íntimo, no meu pessoal, pelo Espírito Santo. E é disso que eu comecei a falar, falando dessa dimensão do agora, onde Deus nos confronta, aleluia, onde Deus somos confrontados
aleluia, mas somos curados, somos restaurados, somos libertos. Deus abre os nossos olhos, somos alinhados, aleluia. A glória de Deus, somos alinhados a Deus e aquilo que Deus está mostrando. E é disso que eu quero que a igreja venha entender hoje, que Deus precisa confrontar a sua igreja para libertá-la, para curá-la, para que a igreja venha ver e enxergar a verdade, porque diz a palavra de Deus que nós conheceríamos a verdade e que a verdade nos libertaria. Amém? E de fato a verdade é Jesus. A verdade é a palavra de Jesus. É a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? E somente essa verdade é quem pode nos libertar, é quem pode abrir nossos olhos, é quem pode abrir nossos sentidos espirituais, quem pode nos alinhar com o céu e com a eternidade. Amém? Glória a Deus. Mas tem coisas que também estão rolando no mundo espiritual hoje. Tem coisas que estão acontecendo nas esferas espirituais e que quizás você está ignorando. Quizás a igreja está adormecida. E de fato, eu acredito que a igreja está passando por um tempo de sonolência, de adormecimento. E que nós precisamos, aleluia, levantar e abrir a nossa boca, a nossa voz para dizer: desperta, ó tu que dormes. E toda sonolência, todo sono espiritual da igreja tem a ver sempre com frieza espiritual. Tem a ver com líderes esfriados, tem a ver com líderes que estão adormecidos, tem a ver com ministros que estão adormecidos, tem a ver com ministérios apostólicos, com ministérios proféticos que estão adormecidos, né? É interessante que a palavra de Deus declara muito bem que o fundamento da igreja está nos apóstolos e profetas, sendo Cristo Jesus a principal pedra do ângulo, né? Mas esses ministérios de paternidade, os principais ministérios que trazem o fundamento para a igreja, que trazem a identidade para a igreja, que trazem a paternidade de Deus para a igreja, aleluia, que trazem o destino de Deus para a igreja, estão adormecidos. E Deus quer, aleluia, despertar esses ministérios. Deus quer despertar os ministérios pastorais. Deus quer despertar, tirar da frieza espiritual os ministérios evangelísticos. Porque estão esfriados, né? Eles parecem que estão vivos, parece que estão bem, parece que não está acontecendo nada, irmãos, mas está acontecendo sim. Porque existe uma tremenda luta, uma tremenda guerra espiritual, aleluia, entre principados e com anjos, entre o reino de Satanás e a igreja. Só que a igreja parece que está com a guarda baixa, parece que a igreja não quer se defender, parece que a igreja não quer atacar, não quer lutar, não quer se levantar, a igreja não quer abrir os olhos, não quer enxergar, não quer ver com os olhos de Deus, assim como Deus abriu os olhos de Jó. A igreja